Esse poderia ter sido o experimento mais revolucionário da história, onde um scanner especial conseguiu separar a alma do corpo físico e em uma câmera ela era condensada por 7 dias, e só então o processo estava finalizado, e assim nascia uma terrível arma espectral que em pouco tempo saiu do controle e começou a destruir tudo o que tocava. Nem tanques de guerra escapavam, e a pior parte é que ninguém podia enxergá-las. O olho humano não era capaz de detectar a presença daquele inimigo mortal que em questão de dias deixou a cidade em ruínas, mas as incursões do exército continuavam, e um soldado usando óculos especiais acabou dando de cara com um espectro, e aquele primeiro contato deixou o militar apavorado, e quando ele colocou os óculos novamente, o espectro avançou contra ele, e o soldado mal teve tempo de gritar, e acabou morrendo instantaneamente. Aquela morte brutal evidenciava o poder destrutivo dos espectros que foram exaustivamente estudados pelos cientistas que acabaram descobrindo que suas vítimas tinham os órgãos internos congelados instantaneamente de maneira inexplicável. E isso fez até alguns acreditarem em fantasmas, mas Mark, o chefe dos cientistas, sabia que tinha que ter uma explicação plausível. Os militares sugeriram que poderia ser uma arma secreta do exército inimigo, mas Mark não acreditava nessa hipótese. Por isso ele trouxe uma super câmera capaz de captar até ondas eletromagnéticas, e com ela sendo usada no campo de batalha, o cientista tinha certeza que poderia descobrir quem eram os inimigos. E após convencer o general, Mark a instalou em cima de um veículo blindado, que juntamente com uma coluna de tanques, seguiram para a zona de guerra. Sob uma cidade completamente devastada, a equipe se movimentava cautelosamente até finalmente chegar ao local em que receberam o último sinal de um outro pelotão, que por sinal já tinha sido completamente aniquilado pelos espectros, que em questão de minutos conseguiu eliminar um esquadrão de elite. Mas subitamente, um barulho deixou todos em alerta, e 2 militares decidiram ir até o local e descobrir do que se tratava. E enquanto um se preparava para atirar, o outro levantou uma banheira dos escombros e acabou descobrindo que era um soldado sobrevivente que estava em choque e afirmando que tinha visto o próprio demônio. E quando os militares chegaram ao andar superior e viram dezenas de corpos no chão, eles puderam compreender o motivo daquele homem estar em choque. Um dos homens decidiu investigar mais a fundo o interior do edifício até que de repente uma luz branca chamou sua atenção. E de dentro do tanque, Mark também pôde vê-la, e o militar imediatamente começou a disparar a esmo, e no momento seguinte, um espectro atingiu o homem e o matou no mesmo instante. E percebendo o eminente perigo, o capitão ordenou que o pelotão se reunisse no último andar, mas os espectros atacaram antes e sem esforço começaram a massacrar os soldados que mal sabiam de onde vinham os ataques. Com a situação fora de controle, Mark sugeriu a imediata evacuação. Mas uma das cientistas queria mais informações sobre os espectros que estavam aproveitando aquele momento de hesitação para continuar assassinando os militares que estavam completamente às cegas e enfrentando um inimigo que matava apenas pelo toque, e só depois de perder a maioria dos homens, o capitão ordenou a evacuação do prédio. Mas já era tarde demais, e os militares foram massacrados enquanto tentavam abandonar o edifício. Aquele verdadeiro massacre cometido pelas criaturas espectrais, ao menos serviu para que a câmera especial pudesse finalmente captar a forma daquelas criaturas mortais. E Mark, pela primeira vez, conseguiu ver como os espectros atacavam e como se moviam, e aquela visão impressionante deixou o cientista completamente perplexo. E aproveitando o momento, o capitão pegou seu RPG e desceu rapidamente do veículo e no momento seguinte, disparou na direção em que a criatura estava. Uma grande explosão parece ter finalmente eliminado o espectro. Mark então se apressou em olhar pela câmera e acabou vendo a criatura atacar e matar o capitão. No mesmo instante, os sobreviventes chegaram e também foram atacados, e os poucos que restaram embarcaram nos blindados e começaram a empregar fuga. Porém, os veículos acabaram sendo atingidos por minas terrestres que deixaram os blindados inoperantes e ainda mataram o único sobrevivente da missão anterior. A situação era extremamente complicada, e os homens tiveram que abandonar os veículos e buscar abrigo entre as ruínas da cidade. E os militares sabiam que seriam atacados em breve, e para ao menos poder enxergar o inimigo, eles trouxeram a super câmera para dentro da fábrica abandonada, e a câmera logo revelou a aproximação de vários espectros que de maneira estranha não conseguiam passar por cima de alguma coisa que estava no chão, e essa descoberta mudaria tudo.